Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 28, A Mulher que Mata Oni. Quando Mizuki viu a aparência do monstro na frente dela, todos os seus instintos gritaram perigo. Ela estava em alerta total. Vendo a aparência do monstro, ela se lembrou da informação que recebeu do Papa da Igreja. Lembre-se, Mizuki. Os vampiros romenos estão em um nível completamente diferente do que você destruiu no Japão, especialmente os vampiros da classe Contagem. Esses vampiros são como armas humanoides de destruição em massa, e, se isso não bastasse, eles têm um tipo de transformação que explora a verdadeira natureza dos poderes desses vampiros. Se você encontrar um vampiro assim em sua busca, você deve recuar imediatamente, afinal, você ainda não recebeu os batismos para se tornar meu general, de volta. Sinto muito, mas não vou cumprir esta ordem, pensou Mizuki com um pequeno sorriso desdenhoso. Em guarda. Usem encantamentos de nível 3. Cavalheiros, um vampiro de classe Conde está na sua frente, preparem-se para morrer se necessário. Ela gritou enquanto tirava um leque do bolso. Sim, senhora. Ela abre o leque e fala em tom neutro, Susanoo, Deus japonês do mar e das tempestades. Abençoe meus aliados com a proteção dos mares. De repente, a água começou a aparecer aos pés dos aliados de Mizuki, e lentamente essa água começou a envolver os caçadores em uma camada protetora. E, logo, essa água se transformou na armadura dos antigos soldados japoneses que lutaram no período Sengoku. Deus, abençoe meus punhos para que eu possa me vingar, Carlos falou enquanto estava coberto pela armadura de Mizuki. Seus punhos começaram a ser cobertos por energia dourada. Logo todos os caçadores começaram a lançar feitiços semelhantes aos que Carlos fazia. A criatura olha para Mizuki com um sorriso no rosto que mostrava todos os seus dentes afiados. Os caçadores sentiram seus corpos estremecer ao ver o sorriso da criatura, mas, antes que os caçadores pudessem fazer qualquer coisa, a criatura perdeu o interesse por eles e se virou para Ruby. Tolete? Ruby falou confusa, mas quando ela olhou para o rosto da criatura, ela falou em choque. Querida. O que aconteceu com você? E como você conseguiu esse poder? Ruby tentou se levantar, mas não conseguiu. Olhou para o ferimento com um olhar aborrecido. Isso está demorando muito para cicatrizar. O que está acontecendo? Eu deveria ter resistência à energia usada pela igreja. Ruby olha para o rosto de Victor com uma expressão estoica. Ela tinha vários pensamentos passando por sua cabeça agora. Por que ele está aqui? Por que ele tem acesso a este formulário? Estou feliz por ele estar aqui, mas estou preocupado com ele. Ele não é forte o suficiente para lutar contra um matador como Mizuki. Devemos fugir. Mas estou feliz que ele esteja aqui. Não quero que ele morra. Quando Victor colocou os olhos no ferimento de Ruby, ele sentiu seu coração apertar de dor. Ele queria rugir de raiva, estava quase perdendo o controle de seu próprio corpo. Mas, como última demonstração de teimosia, conseguiu ficar num estado em que entendia tudo como se fosse um sonho. Ele estava acordado e ao mesmo tempo dormindo, mas havia apenas uma coisa de que tinha certeza, apenas uma coisa que queria fazer agora: eu vou matá-los. De repente, todos os caçadores sentiram como se o mundo tivesse perdido toda a cor por alguns segundos. Todos puderam sentir a intenção de matar com tanta força que esqueceram de respirar por alguns segundos. Victor se vira e olha para os caçadores. Quando os caçadores olharam para Victor, eles sentiram seus corpos ficarem pesados de repente. Medo, o sentimento mais puro do ser humano, era isso que eles estavam sentindo agora. Eles não conseguiam respirar, não conseguiam se mover, era como se seus corpos não quisessem obedecer e eles simplesmente congelassem. Ou o que é isso? Um caçador um pouco mais jovem perguntou enquanto tremia. Apesar de ter caçado vampiros por alguns anos, ele nunca se deparou com um vampiro assim. Calma, um caçador falou gaguejando muito. Os olhos de Victor começaram a olhar ao redor, ele parecia enlouquecer a cada momento. Ele olhava para todos os caçadores enquanto abria e fechava os punhos várias vezes. Mizuki olha para ele de forma neutra e pensa, ele é mais fraco do que eu imaginava. Então ela colocou o leque na frente dela e falou em voz baixa, Tsukuyomi, me dê a paz da noite é o luar. A energia branca se concentrou no leque de Mizuki, e então ela acenou com o leque, e essa energia viaja para todos os seus subordinados. E, como se fosse mágica, todos começaram a ficar mais calmos, todos sentiram paz interior, e não sentiram mais medo. Mas,
O encantamento não durou muito porque Victor de repente fez um movimento e apareceu na frente de um caçador. Ele abre a boca cheia de dentes afiados e morde o pescoço do caçador. Ah! Salve-me! Salve-me! O caçador não conseguia mais gritar porque logo ele se transformou em uma múmia seca. Era como se ele tivesse perdido todas as sangue em seu corpo. Victor para de morder o caçador e, quando solta a cabeça, todo o corpo do caçador desaparece em cinzas. Até o sangue do caçador que espirrou nele desapareceu sem deixar vestígios. Essa demonstração deixou os caçadores com medo. Os únicos não afetados foram os caçadores mais experientes, tudo graças ao encantamento de Mizuki, e porque já haviam visto algo semelhante no passado. Ele destruiu minha armadura tão facilmente. Mizuki não pôde deixar de comentar em descrença. Eu estava errado em meu julgamento. Ela pensou confusa. Então ela ordenou: o corpo desse monstro é muito quente. Se você não tiver técnicas de proteção de alto nível, não chegue perto. Ou você vai virar cinzas. Carlos. Sim, senhora. Carlos corre em direção a Victor e lhe dá um soco na cara. Victor olha para o punho na cara dele, e logo ele sorri como se não estivesse impressionado. Monstro, não ria de mim. Carlos o ataca novamente, mas não estava funcionando. Ele não poderia machucar o corpo de Victor. Victor agarra a careca de Carlos. Carlos sente sua carne queimar enquanto Victor segura sua cabeça. Victor corre em direção a outro caçador e o segura pela cabeça. O amigo que estava ao lado deste caçador tentou cortar as mãos de Victor, mas a espada dourada apenas arranhou a pele de Victor. Victor olha para as duas cabeças que segurava como se fossem melancias. Ele abre um sorriso largo e distorcido. Carlos, percebendo o que Victor pretende fazer, rapidamente usa um feitiço defensivo. Victor acerta as cabeças dos dois homens juntos. Rachadura. Sons de ossos quebrados foram ouvidos por todos os caçadores próximos. Carlos conseguiu sobreviver ao ataque, mas o caçador que era seu subordinado teve seu cérebro estourado. Victor agarra Carlos pelo pescoço e o joga nos outros caçadores com toda a força. Hugo! Pegue-me! Carlos gritou quando percebeu que não conseguia organizar seu centro de gravidade. Começou a falar um encantamento, e logo seu corpo estava brilhando dourado. Os subordinados de Carlos acenam com a cabeça e pegam o corpo de Carlos. Antes que Carlos possa fazer qualquer coisa, ele viu uma gigantesca bola de fogo voando em direção a eles. Porra! Boron! Ah! Vendo aqueles fogos de artifício e ouvindo os gritos dos caçadores, o sorriso sádico de Victor cresceu de satisfação. Temos que fugir. Um caçador falou com medo, engoliu a saliva e gritou: não podemos lutar contra esse monstro. Você vai fugir desses demônios. Devemos matá-los. Um caçador mais fanático falou: foda-se, eu não vou morrer com besteira como essa. Quando este caçador estava prestes a fugir, ele ouve a voz de Mizuki. Essa é a atitude de um caçador? Se você não está preparado para morrer, você não deveria estar neste trabalho. Ela falou com desprezo óbvio. Ela odiava a atitude covarde daquele caçador. Ela ignora os homens inúteis. Esse monstro é estranho. Ele é forte, mas tem a sensação de inexperiência. Ele está apenas usando seu poder diretamente. Vamos tentar algo. Bisamonten, dê-me uma arma para destruir meus inimigos. Ela falou em um tom neutro, e seu leque começou a brilhar em vermelho. Então, de repente, seu leque se transformou em um odashi de 2 metros de comprimento. Mizuki levanta o odashi com a mão direita como se não fosse pesado o coloca no ombro, e exibe um sorriso predatório. Todos podiam sentir que o ar ao redor de Mizuki mudou. Se antes ela parecia uma mulher elegante, agora ela parecia uma fera. Mizuki pega um talismã do bolso com a mão esquerda, fecha os olhos e segura o talismã na frente dela. Abinu-seimei, empreste-me sua sabedoria para derrotar este Oni. O talismã desapareceu na luz azul, e logo essa mesma luz começou a cobrir o corpo de Mizuki. Quando ela abriu os olhos, um círculo mágico foi esculpido neles. Mizuki se agacha um pouco, e lentamente a lâmina da espada começa a ficar coberta de energia azul. Ela dobra os joelhos e com um empurrão, e voa em direção a Victor como um míssil. Quando ela chegou perto de Victor, ela brandiu o odashi na diagonal. Percebendo a ameaça, Victor de repente desaparece na frente de Mizuki e aparece ao lado dela. Então ele ataca tentando arrancar sua cabeça. É inútil, ela disse sorrindo enquanto a energia azul brilhava em seu corpo. Victor não entendeu o que aconteceu,
mas de repente gritou de uma dor que nunca sentiu na vida. Ah! Ele gritou como se fosse uma fera sendo ferida. Vencedor! Ruby gritou de preocupação quando viu o corte em seu peito. Victor segura o peito sangrando. Lentamente, o fogo que cobria seu corpo começou a enfraquecer consideravelmente. Percebendo que esta era uma oportunidade, Mizuki deu um sorriso maníaco e brandiu Odachi novamente. Desta vez ela queria a cabeça dele. Mas antes que sua espada arrancasse a cabeça de Victor, uma enorme parede de gelo apareceu na frente dela. O Odachi de Mizuki cortou a parede de gelo facilmente, mas logo ela percebeu que o monstro não estava mais na frente dela. Ela também ouviu a voz neutra de uma mulher. Ela vira o rosto e viu uma mulher vestindo uma roupa de empregada. Ela olhou nos olhos vermelhos sangue da mulher e percebeu que ela era uma vampira. Desculpe, mas não posso deixar você matar meu mestre. Ainda não tive tapinhas na cabeça suficientes. Vendo a escuridão cobrindo os pés da empregada, Mizuki falou, o clã Kuroyami. Ah? Já faz um tempo desde que ouvi esse nome. Kage abriu um pequeno sorriso. Mizuki olha em volta e vê que o monstro estava sendo abraçado por Ruby. O monstro tinha um fogo muito mais fraco do que antes. E ela também viu que Ruby estava usando sua habilidade de gelo para fechar a ferida que ela causou no monstro. Quando eu destruí os vampiros nobres do Japão, eu olhei em seus registros que falavam sobre um clã de vampiros que podiam controlar as sombras. Eles eram os melhores assassinos do Japão. Um clã de vampiros ninja controlado por um vampiro nobre que tinha relações amigáveis com Toyotomi Hideyoshi. Ela olhou em volta um pouco mais e notou que a empregada de Ruby havia desaparecido. Onde ela está? Eles mantinham registros sobre nós. Que surpresa, pensei que tinham nos esquecido. Kaguya falou em um tom sem emoção. Mizuki estava olhando para o monstro com olhos perigosos e com um grande sorriso no rosto. Com o confronto anterior, ela pode entender que o monstro era inexperiente em luta. Ele tinha um grande poder, isso é fato, mas ele não sabia como controlá-lo. O poder, e não saber controlá-lo, em uma luta contra um caçador é mortal. Eu preciso eliminá-lo. Um monstro como ele não pode ficar vivo. Eu não deveria perder esta oportunidade, ela pensou com determinação. Tosse. Victor tossiu sangue preto no chão, e logo o fogo que cobria seu corpo começou a morrer lentamente e, eventualmente, sua transformação foi desfeita. Ele voltou ao normal. O veneno está fazendo efeito. Bom. Mas, isso é apenas temporário. Esse veneno não é forte o suficiente para matar os vampiros nobres. Eu preciso eliminá-lo. Pensou Mizuki. Querida. Você está bem? Querida. Ruby tentou falar com ele, mas os olhos de Victor estavam desfocados como se ele estivesse sem vida. Vendo sangue preto no chão, Kaguya olhou para Mizuki. O que você fez? Isso não é algo que você precisa saber. Mizuki falou enquanto se posicionava. Ela colocou Odachi em seu ombro novamente, e flexionou o joelho. Ela então puxou um talismã do bolso. O talismã começou a brilhar, e logo ela falou enquanto jogava o talismã em Kaguya, Ken, Zu, Fa, Oder. Uma onda de chamas irrompeu do talismã e voou em direção a Kaguya. Kaguya olhou para o fogo se aproximando de forma neutra. Onmyojutsu, isso é algo raro nos dias de hoje. O corpo de Kaguya começou a ser coberto pela escuridão, e logo duas adagas apareceram em suas mãos. Ela corta o fogo horizontalmente, e quando o fogo se extinguiu, ela viu Mizuki correndo em alta velocidade em sua direção. A escuridão de Kaguya começou a crescer. Lentamente, a escuridão começou a vazar em direção ao chão, e logo todo o chão ao seu redor estava coberto de escuridão. Era como se Kaguya tivesse criado um território só para ela. Quando Mizuki entra no território de Kaguya, de repente, milhares de mãos negras começam a sair do chão em direção a Mizuki. TSK, irritante, a espada de Mizuki começa a ficar coberta de trovões, e com um movimento diagonal, ela elimina todas as mãos sombrias criadas por Kaguya. Onde ela está? Mizuki disse enquanto olhava ao redor. Você machucou meu mestre, isso é um crime sério. Ela ouviu uma voz em seu ouvido. Mizuki tentou fugir, mas não conseguiu. Assim que sentiu uma adaga perfurando seu coração, seu rosto assumiu uma expressão de incredulidade. Era como se ela não acreditasse que seria eliminada tão facilmente. Tosse. Ela tossiu sangue no chão. Kaguya puxa a adaga do coração de Mizuki quando ela vai cortar sua cabeça. Ela ouve uma voz antiga e poderosa, o suficiente. Um poder azul deixou o corpo de Mizuki, e Kaguya rapidamente desaparece nas sombras e retorna ao lado de Victor. Um espírito guardião.
Kaguya olhou em choque enquanto olhava para o velho que estava flutuando ao redor de Mizuki. O velho balança seu leque na mão e logo a ferida que Kaguya infligiu em Mizuki começou a se regenerar em alta velocidade. Ele a sentiu satisfeito, e olhou para Kaguya com um olhar neutro. Oni, você usa técnicas muito sorrateiras. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 29. As 3 esposas se encontram. Obrigado, mestre, disse Mizuki com gratidão. Discípulo tolo, você vem para essas terras estrangeiras, e a primeira coisa que você faz é lutar sem conhecer o inimigo? Estou decepcionado. Você esqueceu o que eu te ensinei? O velho ignorou os agradecimentos de Mizuki e começou a repreendê-la. Mizuki colocou a mão no ouvido e tentou ignorar as palavras de seu mestre, mas infelizmente, ela podia ouvir o sermão do mestre em sua mente. Kaguya olhou para o velho tentando encontrar alguma característica que a permitisse reconhecê-lo como uma figura histórica. Ela sabe que os espíritos são heróis que lutaram e caíram no passado e, através da magia, podem ser convocados. Ela também sabe que esta é uma técnica de invocação que foi perdida há muito tempo. Vendo o símbolo do pentagrama no leque na mão do velho, ela entendeu e descobriu quem era. Abnu-sei-mei. O velho ouve as palavras de Kaguya, para de repreender seu discípulo e olha para Kaguya, então abre um pouco os olhos. Quando Kaguya viu o pentagrama mágico que era semelhante ao círculo mágico que Mizuki tinha em seus olhos, ela entendeu que havia acertado. Oh! Você me conhece, Oni? E pensar que minhas lendas se espalharam para este continente estrangeiro. Quando o velho ia continuar a dizer alguma coisa, ouviu as vozes de 2 mulheres. Querida Violette, Sazae, Maria chegaram e olharam para Ruby segurando o Victor, que tinha um olhar desfocado no rosto como se estivesse sem vida. Quando o Victor ouviu a voz de Violette e Saza, seus olhos azuis brilharam um pouco e ele tentou mover a mão, mas não conseguiu. Sentia que seu corpo estava paralisado e não conseguia mexer nada. Podia entender e ouvir tudo ao redor, mas não conseguia se mexer. Violette salta em direção a Victor e começa a observá-lo. Vendo que ele estava em um estado muito ruim, seus olhos começaram a escurecer de loucura. Ela olha para Mizuki e diz: Você fez isso? Mizuki ia tentar dizer alguma coisa, mas foi interrompida pela explosão de raiva de Violette. Você fez isso. Fogo começou a sair do corpo de Violette. A atmosfera ao seu redor começou a ficar sufocante. Violette estava lentamente se perdendo de raiva. Acalme-se, Violette. Precisamos fugir e curar nosso marido. Ruby falou em um tom frio. Como num passe de mágica, o fogo ao redor de Violette desapareceu, e seus olhos brilharam com clareza. Ela olhou para Victor e mordeu o lábio em frustração. Eu deveria estar ao lado dele. Eu vou matar aquela cadela. De repente, todos ouviram uma explosão como se um raio tivesse atingido o chão. Oni, o que você está fazendo? O velho perguntou de forma neutra enquanto olhava para Saza, que atacou Mizuki, que se defendeu com seu Odachi. Saza não respondeu, ela apenas olhou para Mizuki com ódio nos olhos. Relâmpagos começaram a estalar em torno de Saza, e logo ela desapareceu em um flash e atacou Mizuki novamente. Mizuki não foi capaz de atacar, Saza era muito rápida, então ela apenas assumiu uma posição defensiva com seu Odachi e protegeu as partes vitais de seu corpo. O espírito olhava tudo com interesse, não parecia interessado em interferir na luta e continuava observando tudo com curiosidade brilhando nos olhos. Saza tirou a adaga de suas pernas e começou a fazer pequenos cortes no corpo de Mizuki. A adaga não conseguia perfurar o corpo de Mizuki. Desista, Oni. Você não pode penetrar nas defesas do meu discípulo. Você é rápido, mas não é forte o suficiente. O velho falou em tom neutro. Os olhos de Saza brilharam com mais ódio quando ela ouviu as palavras do velho. Ela odeia a mulher por deixar Victor naquele estado, e ela odeia o velho por subestimá-la. O corpo de Saza começou a brilhar amarelo. Saza, não perca a calma. Se você usar esse poder por muito tempo, você ficará incapacitado. Exclamou Ruby. Saza gritou com raiva. Eu não me importo. Eu vou matar essa cadela. Boron. Um raio atingiu o corpo de Saza, e lentamente seu corpo começou a mudar. Suas orelhas começam a crescer e se alongar como um elfo. Seus dentes começaram a crescer e se tornar mais afiados. Ela cresceu um pouco mais alto e logo se transformou em uma versão feminina da transformação de Victor. As únicas diferenças eram que seu corpo estava coberto de raios amarelos e que seus poderes pareciam estar concentrados em suas pernas. Mais um vampiro da classe Contagem.
Mizuki disse enquanto se afastava de Sasa. Por um momento ela olhou para o espírito com um olhar de ódio. Ela sabe que aquele velho sádico só vai ajudar em alguma coisa se ela estiver prestes a morrer. General, Marie. Carlos, que estava com o corpo todo queimado, gritou ao ver Maria de longe. Maria olhou para Carlos por um momento. Seus olhos brilharam com o desejo de voltar para ele, mas a ordem do mestre foi absoluta. Ela não podia fazer nada. Ruby olhou ao redor e notou que os caçadores que Victor havia lutado e não matado estavam retornando aos estados recuperados. Ela olhou para Mizuki e viu que a mulher estava sendo curada por alguma técnica estranha que ela estava usando. Os caçadores estavam em vantagem. Mizuki é uma general com foco em suporte e combate corpo a corpo. Enquanto ela estiver viva, não conseguiremos eliminar todos eles, sem falar que o velho espírito ainda está por aí. Temos que recuar. Ruby analisou a situação com calma. Sasa, ao ouvir a voz de Carlos, perde o interesse em Mizuki e olha para Carlos com olhos desejosos de vingança. Ruby pela primeira vez ficou com raiva e gritou, Sasa, controle-se, decida o que é mais importante para você agora. Sua vingança ou nosso marido? Sasa se vira para Ruby. Ela olha para Victor deitado no chão como se estivesse morto e morde o lábio de frustração. Mas logo ela toma uma decisão. Ela desaparece de onde estava e aparece ao lado de Victor. A única coisa que os caçadores conseguiam ver era um rastro de relâmpagos. Mizuki olhou em volta e viu que os caçadores normais começaram a cair no chão com o pescoço cortado. Todos eles, que não conseguiram reagir a Sasa, foram mortos por suas adagas. Os únicos que sobreviveram foram aqueles caçadores que tinham encantamentos defensivos de alto nível, como Carlos. Nós devemos recuar, Sasa falou enquanto sua transformação era desfeita. Vendo que Sasa estava respirando um pouco pesadamente, Ruby pensou, ela ainda não controla completamente essa transformação. Ela foi muito imprudente. Oni, você acha que tem permissão para sair deste lugar? O velho espírito perguntou enquanto colocava o leque na frente de sua boca. Mizuki pega e coloca o Odachi em seu ombro, e fala enquanto segura um talismã com a outra mão. Kirin, o mensageiro dos deuses, os Oni estão à minha vista e preciso de sua ajuda. Ela se posicionou para correr e atacar os vampiros, mas parou quando viu seu mestre acenando para ela não fazer nada. Ruby olhou para o velho espírito com um sorriso no rosto. Não precisamos de sua permissão para sair deste lugar. Tire seu pau da bunda. Você é apenas um homem morto. Então ela olha para Sasa e Violette, como se estivesse indicando para elas fazerem alguma coisa. As duas mulheres sorriem como se entendessem alguma coisa. Oh! O velho abriu os olhos, sua expressão mudando para desdém. Você pensa apenas calha a boca, seu lixo. Por que você não volta para o buraco de onde você saiu? Sua mãe não te ensinou a ser obediente. Violette falou com raiva. Então ela abre seu sorriso desdenhoso. Ah, eu não acho que ela pode fazer isso. Afinal, ela estava ocupada satisfazendo seus clientes. Ela nunca conseguiu te ensinar nada. O rosto do velho começou a se contorcer de raiva. Você agora. Ruby falou. Kaguya de repente desaparece nas sombras e entra nas sombras de Victor. Logo depois, Ruby cria uma enorme parede de gelo. Violette cria uma grande bola de fogo e ataca a parede. Boom! Uma explosão ocorreu quando a bola de fogo atingiu a parede de gelo de Ruby. Logo uma intensa neblina foi criada ao redor dela. Aproveitando a chance, Sasa pega Violette e Victor em seus ombros e se move rápido, deixando rastros de relâmpagos para trás. Ruby faz o mesmo com Maria e corre um pouco atrás de Sasa. Truques infantis. Carlos gritou e socou o ar, e com a pressão do punho de Carlos, ele limpou toda a área que estava na neblina. Quando olhou em volta e viu que não havia ninguém, gritou com raiva. Eles fugiram. Ignorando a raiva de Carlos, Mizuki olhou para seu mestre. Por que você me parou? Eu não poderia matá-los. Abinuseimei apenas suspirou, desapontado e olhou para Mizuki. Discípulo tolo, você ainda precisa treinar mais. Mizuki não entendeu por que seu mestre reagiu assim, mas ela não pensou muito. Ela estava acostumada com a estranheza de seu mestre. O que vamos fazer, general? Um caçador que sobreviveu perguntou. Mizuki olha em volta e quando vê a bagunça que eles criaram, ela diz, devemos recuar. Recuperar os corpos dos caçadores caídos, e vamos voltar para nossa base temporária. Boa decisão, elogiou seu mestre. Enquanto os caçadores recuperavam os corpos dos combatentes caídos,
O mestre de Mizuki estava pensando profundamente. Abino Seimei é o nome do velho. Ele é um exorcista único na época em que estava vivo. Mesmo depois que ele morreu, ele se tornou um espírito poderoso. Mas mesmo esse poderoso exorcista que lutou contra incontáveis Oni quando eu estava vivo, eu tinha medo de alguém. Aquele Akuma ainda está vivo, hein? E ela teve uma filha. Acho que o mundo vai acabar nessa época. No momento em que esse velho exorcista apareceu para salvar seu discípulo, ele sentiu imediatamente o olhar de uma fera observando de longe e, a partir daquele momento, soube que não poderia interferir ou ferir gravemente a ruiva. Afinal, ele não queria morrer permanentemente. Ele tinha muitas coisas que queria fazer. Em um prédio a vários quilômetros de distância, 7 pessoas podiam ser vistas, vestindo um terno preto que cobre todo o corpo e uma máscara toda preta que esconde a expressão facial desses indivíduos. E na frente desses indivíduos estava uma mulher que vestia uma calça jeans preta, uma camiseta preta com decote em V mostrando muito dos seios tamanho G por baixo da blusa, sem esconder muita pele, principalmente na região dos seios enormes. Ela também usava um paletó preto curto. Precisamos eliminar aquele recém-nascido. Ele quebrou as regras. Um dos 7 seres que usavam máscara falou com uma voz irreconhecível. Pareciam estar usando algo para disfarçar a voz. Ao usar seu poder abertamente, ele está exposto. Deve ser eliminado. 3 homens mascarados concordaram em eliminar o vampiro recém-nascido, mas os 4 restantes apenas permaneceram calados e olhando para a mulher com um olhar cauteloso. Afinal, eles conheciam muito bem o temperamento desta mulher ruiva. Fufufu. A mulher sorriu de forma gentil enquanto seu olhar brilhava loucamente. Ela parecia estar observando algo de longe. Os 3 mascarados pararam de falar e olharam para a mulher apreensivos. Eles não queriam provocar a mulher. Lentamente, seu sorriso gentil começou a se transformar em um sorriso louco. Ah, interessante. Interessante. Minha filha amada, que criei cuidadosamente quando criança, encontrou um marido. De repente, ela se vira e olha para os 7 seres mascarados. Ouvi dizer que o filho do primeiro príncipe gosta de viajar pelo mundo. Será que devo fazer uma visita a ele? Os 6 mascarados começaram a suar de medo por baixo da máscara. Não souberam interpretar as palavras dessa maluca. Ela está fazendo uma pergunta. Ou ela está ameaçando a vida do filho do primeiro príncipe. Eles não sabiam, por isso não gostam de lidar com essa mulher. O 7º mascarado, que estava mais calmo, disse apressadamente: nós nos entendemos, não sabemos nada e não vamos fazer nada. Mas eu fiz uma pergunta. A mulher falou com um rosto confuso, mas seu sorriso maluco nunca deixou seu rosto. O corpo do homem mascarado tremeu de medo. Nós sabemos, nós sabemos. Ladis Katashi está sempre certa. Não se preocupe, ninguém vai saber o que aconteceu. Vamos deixar toda a responsabilidade por esta situação para Ladis Katashi. Você vai deixar a responsabilidade para mim? Os olhos da mulher começaram a brilhar perigosamente. E o homem mascarado gritou como uma garotinha, e disse: quero dizer, nós nunca estivemos aqui, então esse incidente nunca existiu. Os olhos da mulher pararam de brilhar, e logo ela sorriu de forma suave. Obrigado pelo trabalho duro, vocês podem ir agora. Sim, senhora. O mascarado, que gritava rapidamente, respondeu como se fosse um soldado que respondesse ao superior, e logo o mascarado desaparece. Os 6 homens mascarados restantes apenas olharam para toda a situação sem palavras. Eles não entenderam nada. O que você está esperando? Show, show. Ela falou como se estivesse falando com um cachorro. Os 6 mascarados despertam de seu estupor e desaparecem rapidamente. Vendo que os mascarados desapareciam, ela falou com um sorriso gentil: acho que vou visitar minha filha. Mas logo sua expressão mudou para um rosto sério. Mas primeiro preciso resolver algumas coisas. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.